O SBN Media fala agora sobre a gratuidade das passagens em ônibus para idosos. Ainda existem algumas dúvidas e desrespeito à lei, como a gente assiste na reportagem. De acordo com o Estatuto do Idoso, quem tem 65 anos ou mais e renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, tem direito a reservas de 2 vagas por veículo para viajar de graça nos ônibus interestaduais. Mas nem sempre as empresas cumprem a lei. Seu Antônio não conseguiu a passagem gratuita para a mãe, que faz tratamento contra o câncer em Vitória, no Espírito Santo. E nem o desconto de 50% no valor da passagem, que também é garantido por lei quando as 2 vagas já estão preenchidas. Que eu fui lá comprar passagem para minha mãe, para o idoso, com papel com INSS dá o direito da pessoa viajar. Chegando lá, eles falaram que não tinha, só tinha para o dia 28, sendo que minha mãe foi um dia antes, só tinha para o dia 26. Ela vai viajar dia 21 à noite, que a consulta dela é 9h30 da manhã, lá em Vitória, então não dava para ela. Aí tentei comprar uma meia passagem, eles não venderam, falaram que tem que chegar mais ou menos 6 horas antes, mas pode ser que na hora não consiga passagem também. Seu Idalino, de 76 anos, nunca conseguiu usufruir o direito. Segundo ele, a desculpa da empresa é sempre a mesma. Ele disse o seguinte, que as cadeiras já vêm completas. E completo fica. Que a gente não pode nem pedir menos. Ficar naquilo que ele disse. Que hoje está tudo na mão dos homens mesmo. A gente está atento de conseguir, mas é difícil. Segundo o presidente da Associação dos Idosos do Extremo Sul da Bahia, o não cumprimento da lei é uma prática comum. Felizmente chega lá, já está cheio, tem que esperar. Não é assim, a lei está muito clara, sabe? Então, às vezes a cadeira vai até vazia e eles dizem que está cheio. Então tem que ver o seguinte, a NTT tomar providência, porque a NTT é o fiscal. Com problemas de saúde, seu Manuel precisou viajar para São Paulo. Ele alega que também não conseguiu a passagem de graça e nem o desconto de 50%. No momento eu adoeci e vim procurar, aí eles falaram, não, você tem que pagar X, sem pagar X. Eu falei, não é 50%, eles falaram, não, fica mais 50%, eu paguei muito mais 50%. De acordo com a NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para fazer uso da gratuidade, o idoso deverá solicitar o bilhete de viagem com antecedência de pelo menos 3 horas antes do início da viagem, apresentando os seguintes documentos. Documento pessoal original com foto e comprovante de renda, que pode ser carteira de trabalho e previdência social com anotações atualizadas, contra-cheque de pagamento ou documento expedido pelo empregador, carnê de contribuição para o INSS, extrato de pagamento de benefício ou declaração fornecida pelo INSS ou outro regime de previdência social público ou privado, ou documento ou carteira emitida pelas secretarias estaduais ou municipais de assistência social. Já para ter direito ao desconto de 50%, o idoso deverá adquirir o bilhete de passagem obedecendo aos seguintes prazos. Para viagens com distância de até 500 km, com no máximo 6 horas de antecedência do início da viagem. E para viagens com distância acima de 500 km, com no máximo 12 horas de antecedência do início da viagem. A advogada da Associação dos Idosos explica o que fazer caso a lei não seja cumprida. Nesse caso, ele deve procurar uma associação, né? Lá na associação nós trabalhamos com isso, procurar uma associação, procurar o Ministério Público ou a Defensoria Pública, o Ministério Público para fazer a denúncia, ou a Defensoria Pública para que tome as medidas possíveis, judiciais, para que aquilo não torne a ocorrer, porque não deixa de ser também um tipo de crime, né? Essa negativa de fornecer a passagem. Está aí, né, um assunto bastante polêmico, 12 horas e 15 minutos. A gente detecta aí que tem algum probleminha aí. De um lado estão os idosos aí que estão reclamando que quando vão lá o direito não está sendo cumprido. Do outro, a gente conversou aí, a nossa produção conversou com representantes das empresas de ônibus aí que fazem viagens entre estados, ou saindo ou passando por Teixeira de Freitas, e eles foram claros em dizer, eu estou com as notas aqui, que cumprem rigorosamente a resolução 1692 da NTT, reservam 2 vagas gratuitas por ônibus para idosos a partir de 60 anos, com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos, conforme manda a lei.
dão desconto de 50% a outros idosos em igual condição. Por mês, uma das empresas diz aqui que atendem cerca de 1.000 idosos no sul da Bahia, de Porto Seguro até as divisas com Minas Gerais e Espírito Santo. As vagas e vendas são abertas 60 dias antes da viagem e a idade e renda tem que ser comprovado por documentos, conforme foi mostrado aí na reportagem. Mas como diz o senhor Permídio Muniz, né, da Associação dos Idosos aí, os idosos têm que fazer valer os seus direitos. Pode procurar imediatamente, ali, além do que foi dito pela advogada, além de procurar Ministério Público, procurar a polícia mesmo, né, porque se trata de um crime, mas também no momento ali em que houve o problema, procurar o fiscal responsável pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que fica ali na rodoviária, de acordo com o seu Permídio Muniz. No momento que houve o problema, já procurar direto esse responsável aí pela ANTT, né, Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que se resolva o problema. Porque outra coisa detectada é que, onde é que a gente pode comprovar? Eu chego querendo a passagem, me informa que não tem, que não está disponível, o que é que eu devo fazer? Como é que eu vou comprovar? Então você vai, se você tem dúvida de que realmente eles não estão falando com a verdade, vá até o fiscal, aí, o representante da ANTT, e peça para que ele averigue se realmente a empresa está falando a verdade ou não. O que não pode é o problema continuar aí, isso é direito, é previsto no Estatuto do Idoso e tem que continuar os idosos aí buscando pelos seus direitos.